pessoal, vamos então para a nossa segunda parte do vídeo preparatório para a prova de residência da UFO e vamos agora falar sobre linha de cuidado dos pacientes vivendo com HIV/AIDS. Bom, um assunto, pessoal, muito importante a nível de contexto de saúde pública mundial. Estamos falando, então, de infecção causada pelo vírus da imunodeficiência humana, que, dependendo das manifestações clínicas, pode levar à síndrome da imunodeficiência adquirida. Nos últimos 20 anos, nós tivemos uma redução da mortalidade por HIV/AIDS. Primeiro, estamos falando de conscientização, educação em saúde, né? Estamos falando em combater os estigmas, os preconceitos sociais, mas nós também temos essa redução devido ao fato de que nós temos uma terapia antirretroviral, inclusive disponibilizada pelo SUS. Porém, temos um outro detalhe. Apesar de termos uma redução, principalmente da mortalidade, muitas pessoas acabam vivendo de forma crônica com esse HIV, tá? Pensando em mês de conscientização, combate ao HIV/AIDS, nós temos o mês de dezembro, que a gente vai chamar de Dezembro Vermelho. Então, nós temos o Janeiro Roxo, combate à hanseníase, Dezembro Vermelho, combate ao HIV/AIDS. Quando a gente entra nas linhas de cuidado, pensando no HIV/AIDS, o próprio Ministério da Saúde já traz para nós algumas informações importantes quanto a esse assunto. Então, já traz prevenção combinada, como que vai ser o planejamento terapêutico dentro da UBS, como que vai ser o planejamento terapêutico dentro da atenção especializada ou dentro da UPA, como que deve ser o manejo inicial desse paciente via SAMU, como que deve ser esse planejamento a nível unidade hospitalar, principalmente se esse paciente desenvolver alguma manifestação aguda grave. E eu queria aproveitar e falar um pouquinho para vocês sobre essa prevenção combinada. Então, o Ministério da Saúde, pelas linhas de cuidado, ele tem algumas formas que a gente combina, que a gente junta de prevenção, de controle, que tem justamente reduzido a morbimortalidade nos últimos anos. Então, nós temos prevenção da transmissão devido à distribuição de preservativos pelo SUS, devido o uso de terapia antirretroviral, que a gente vai chamar de TARV, devido à detecção precoce e tratamento adequado, completo. Também temos uma prevenção combinada devido às profilaxias pré e pós-exposição. A profilaxia pós-exposição, que é a PEP, vai ser justamente esse indivíduo que potencialmente foi exposto ao risco, recebendo essa terapia antirretroviral, o TARV, em até 72 horas após esse contato. Mas, recentemente, nós também tivemos o Ministério da Saúde distribuindo o PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Então, também vai ser o recebimento de antirretrovirais, só que antes da possível exposição, ou seja, antes, por exemplo, de um contato sexual. Isso vai ser muito importante para grupos de risco, tá? Bom, então, pessoal, quando a gente fala sobre linha de cuidado do HIV, do paciente convivendo com HIV, a gente também precisa deixar muito claro que um paciente com HIV, utilizando de forma adequada essa terapia antirretroviral de forma contínua,
com redução da carga viral a níveis indetectáveis por pelo menos 6 meses, a gente já diz que esse paciente, mesmo convivendo com HIV, não transmite mais o vírus por via sexual. Então, ele deixa de ser uma fonte de infecção, reduzindo o número de casos novos. O que nós temos de informação recente? Nós temos 920 mil pessoas vivendo com HIV no Brasil atualmente, tá? Muitas notificações, inclusive, são de gestantes. Então, o diagnóstico precoce, ele pode reduzir número de infecção, porque eu tenho uma pessoa que passa ali por um tratamento, que vai se cuidar melhor e cuidar melhor dos seus demais, né? Eu tenho também o fornecimento de um tratamento rápido e eu tenho redução do número de mortes. Então, o próprio SUS, ele oferece teste, oferece tratamento, tudo gratuitamente. Então, assim, eu posso não ter cura para AIDS, mas eu tenho o tratamento e o tratamento reduz consequências, sequelas para esse próprio organismo e o tratamento reduz, inclusive, a transmissão, tá? E aí, pessoal, dentro da atenção primária, a gente pode fazer o planejamento terapêutico, tá? Então, a própria equipe de saúde da família pode acompanhar esse paciente, principalmente porque muitas vezes os exames, os testes rápidos acontecem dentro da própria UBS. Então, tem muito município que quem tem interesse em fazer o teste faz na própria unidade básica. Então, ali eu consigo fazer o rastreamento, a avaliação clínica e, inclusive, fazer o tratamento com os antirretrovirais. Eles podem ser distribuídos ali pelo médico da saúde da família. E o planejamento terapêutico, o atendimento longitudinal, integral, ele também vai ter como objetivo reduzir comorbidades, co-infecções e saber, então, como fazer o encaminhamento, o acompanhamento desse paciente para outros níveis de atenção quando necessário, tá? Então, é a partir do diagnóstico lá na atenção básica que a gente tem uma primeira consulta para já iniciar com o tratamento com o antirretroviral, mas a partir desse primeiro tratamento, eu vou precisar continuar mantendo vínculo, atendimento integral, longitudinal com esse paciente, tá? Também temos, galera, linha de cuidado de atenção à saúde do adulto em relação à tuberculose. Vocês estão vendo que eu tô hoje indo num ritmo um pouco mais rápido, falando um pouco mais rápido. Eu gosto de falar devagar, explicar pausadamente, mas é muito conteúdo e eu tô fazendo essa aula preparatória para UFO bem próximo da prova. Então, eu tô aqui com curto espaço de tempo para entregar essa aula extra para vocês, tá? Então, eu tô tentando ser mais ágil para dar tempo de vocês verem tudo isso antes dessa prova. Bom, então, pessoal, pensando na tuberculose, é uma doença que a gente vê de forma bem completa no módulo 8, só que no módulo 8 a gente pensa muito no perfil da zoonose, né? Do Mycobacterium bovis. Mas a nível transmissão entre pessoas, ou até de pessoas para os animais, o que nós temos é o Mycobacterium tuberculosis. Então, aqui uma doença infecciosa, transmissível, bacteriana, e que pode ter uma forma pulmonar, que é a mais comum, ou até extrapulmonar. Mas o que me chama a atenção? Que em pleno século XXI, nós ainda temos mortes por tuberculose no Brasil, atingindo um número recorde em quase 2 décadas. E essa é uma matéria do Jornal da USP de 2023. Inclusive, eu até compartilhei no Instagram
do Aprova VetSUS, recentemente essa matéria da USP, porque não sei se vocês viram que recentemente uma atriz, ela veio a óbito e ela estava internada devido à tuberculose. Ainda não foi divulgada causa mortes, nós não temos informações muito claras sobre o que aconteceu, mas a causa da internação foi a tuberculose. Então, e uma atriz, se eu não me engano, de 20 e poucos anos. Então, a tuberculose, ela mata 14 pessoas por dia no Brasil. E em 2021, foram mais de 5 mil óbitos. 2022, 78 mil casos novos. Por isso que nós temos uma campanha nacional de combate à tuberculose se intensificando agora, 2023 para 2024. Porque, pessoal, existe diagnóstico e existe tratamento para a tuberculose, tá? E o Brasil, na verdade, ele assumiu um compromisso chamado Plano Brasil Livre da Tuberculose em 2017, com um plano de realmente controlar, erradicar, colocar fim na tuberculose até o ano de 2035. O plano, ele traz prevenção e cuidado integrado e centrado na pessoa, políticas públicas arrojadas, intensificação da pesquisa, da inovação. Mas para que esse plano dê certo, eu preciso fortalecer linha de cuidado. Eu preciso fortalecer políticas públicas de saúde, tá bom? E falando em tuberculose, eu tenho um atendimento desse paciente principalmente dentro da atenção básica e um outro setor, um outro serviço que vai estar muito relacionado vai ser a própria vigilância epidemiológica, até por se tratar de uma doença de notificação compulsória. Mas vai ser a equipe de saúde da família, da UBS, que vai fazer busca ativa e que vai também fazer busca passiva, vai notificar, caso tenha já uma suspeita, esses pacientes possivelmente positivos. Inclusive, a coleta de amostras do escarro se faz mesmo na UBS e esse material é encaminhado para a baciloscopia para o diagnóstico confirmatório de Mycobacterium tuberculosis. E, pessoal, uma outra linha de cuidado, uma outra política de atenção à saúde que aparece nessa lista da UFO é da saúde bucal. Só que eu não vou falar de saúde bucal hoje. Por quê? Porque eu já tenho uma videoaula aqui no canal do YouTube sobre a atualização da Lei 8080, que inclui a saúde bucal como uma obrigatoriedade de execução do Ministério da Saúde, do SUS. Eu falo sobre a equipe de saúde bucal no contexto da atenção básica, dentro do módulo 2 do curso completo. Nessa aula aqui do YouTube, de atualização da Lei 8080, eu falo sobre o próprio Programa Brasil Sorridente, sobre as modalidades das equipes de saúde bucal. Então, esse assunto já foi dado. Beleza? Então, vamos continuar. Outro tema presente na listinha da UFO vai ser a atenção ao pré-natal, ao parto e ao puerpério. Galera, quando a gente fala da linha de cuidado dessa gestante, dessa mãe, dessa criança, nós estamos falando de justamente seguir esse fluxo de cuidado dentro da RAME, dentro da rede de atenção materna e infantil. Quando eu estudava para concurso lá em 2020, e também em 2022 estudei para mais um, eu estudava como rede cegonha. Mas agora, pessoal, a gente não chama mais essa rede de cegonha e sim de rede de atenção materna e infantil. E o acompanhamento da gestante, ele é tão importante a nível de atenção básica que o financiamento do programa Previne Brasil, da atenção primária,
também vai depender, igual a gente viu lá na hipertensão e no diabetes, também vai depender do acompanhamento dessa gestante. Então, uma gestante, ela tem que passar por todo o pré-natal, ela tem que fazer os exames para sífilis, para HIV, e ela vai ter que também passar por atendimento odontológico lá na atenção primária, com a equipe de saúde da família, para que essa equipe, para que esse município bata as metas, os indicadores de desempenho, para receberem financiamento do governo federal, tá? Então, o governo federal, na verdade, insistindo para que a saúde da família, para que a atenção primária faça todo o pré-natal e o pós-natal também dessa mãe. Então, a RAME e essa linha de cuidado, ela consiste em assegurar à mulher direito de planejamento familiar, acolhimento, acesso ao cuidado seguro, de qualidade, humanizado, no pré-natal, na gravidez, na perda gestacional, no parto e no puerpério. Mas também vai assegurar ao recém-nascido e à criança o direito de um nascimento seguro, de um crescimento, de um desenvolvimento sustentável. Saudável. Bom, então quando a gente abre a portaria, que eu deixo para vocês no material complementar, quando a gente abre a portaria da RAME, a gente encontra justamente que os princípios da RAME são proteção e garantia dos direitos humanos, respeito à diversidade cultural, étnica e racial, promoção da equidade, participação e mobilização social, integralidade da assistência e garantia ao planejamento familiar e sexualidade responsável. Diretrizes também importantes aqui da rede: atenção segura, de qualidade, humanizada à gestante e à criança, uma atenção multiprofissional, principalmente na saúde da família, com enfoque na necessidade da mulher, planejamento familiar mais uma vez, acesso aos diferentes níveis de complexidade. Então, já tinha mostrado para vocês, né, que essa gestante começa fazendo pré-natal na atenção básica, depois ela é encaminhada para o obstetra ou para o ginecologista, ela vai ser encaminhada para uma maternidade, tá? Então, eu preciso garantir todo esse cuidado. Só que essa linha de cuidado da gestação, ela também precisa ser garantida pensando em saúde da criança, do adolescente. Estamos vendo algumas linhas de cuidado em relação à saúde do adulto, né? Mas nós também temos a linha de cuidado da saúde do idoso. Então, a UFO também pede as atenções à saúde, as linhas de cuidado da criança, do adolescente e do idoso, tá? Pessoal, eu vou focar primeiro em criança, depois adolescente e encerro com idoso. Então, nós temos uma política nacional de atenção integral à saúde da criança desde 2015, que vai abranger, então, os cuidados com a criança da gestação, então me desculpem que aqui é gestação, até os 9 anos de idade. Só que essa política pública ela vai ter um foco principalmente na primeira infância, tá? Ou seja, nessa faixa de 0 a 6 anos, e ela também vai ter um foco em crianças que façam parte das populações que estejam em situação de vulnerabilidade. Lembrando muito aquelas nossas aulas do ENARE, tá? Então, dentro dessa política, dentro de linha de cuidado, eu tenho a preocupação com o cuidado neonatal, com o pré-natal, mas também no pós-natal em relação ao aleitamento materno, às vacinações, ao teste do pezinho, né? Então, dentro dessa política pública, nós temos 7 eixos muito importantes: atenção humanizada e qualificada
na gestação, no parto, no nascimento e para esse recém-nascido, aleitamento materno, acompanhamento do crescimento dessa criança, atenção integral a crianças que tenham algum tipo de agravo, de doença crônica, de doença congênita, atenção integral a crianças em situação de violência, fazendo então promoção de cultura da paz. Aqui me lembra muito promoção da saúde, tá? Política Nacional de Promoção da Saúde, que fala de cultura de paz dentro do SUS. Então, cultura de paz, sim, tem a ver com saúde pública. Se fala muito de atenção à saúde de crianças com algum tipo de deficiência ou em alguma situação específica e de vulnerabilidade. E, claro, também vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno, tá? Toda criança tem direito a ser registrada gratuitamente. Toda criança tem o direito de fazer o teste do pezinho até o 5º dia de vida. Eu posso fazer o teste do pezinho na maternidade, na UBS ou na própria casa dessa mãe, né? Também posso fazer atendimento domiciliar dependendo da situação. Essa criança tem direito também de ter acesso à escola pública e gratuita perto do lugar onde mora, de receber gratuitamente as vacinas do calendário nacional de vacinação, tá? Ela também recebe uma caderneta da criança. Nessa caderneta da criança, os pais ou os responsáveis vão, na verdade, utilizar essa caderneta para ir anotando tudo em relação à criança. Com quanto de peso ela nasceu, quanto de peso ela está recebendo, está ganhando, né? Quais foram as vacinas que ela já tomou, quais foram os exames que ela já fez. Então, a gente chama isso de passaporte da cidadania. Muito legal, né? Porque daí a gente vai anotando toda a história dessa criança até ela completar os seus 9 anos. Além dessa atenção integral à saúde da criança, nós também temos a atenção integral à saúde dos adolescentes e dos jovens. Eles também precisam ser prioridade dentro das políticas de saúde. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala em criança e adolescente, nós estamos falando de saúde pública, de SUS, de Ministério da Saúde, mas o SUS está muito alinhado, inclusive, ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, tem muito a ver com o direito dessa criança à vida, tá? Pensando nos adolescentes, um foco muito importante das políticas públicas de saúde é a saúde reprodutiva desses adolescentes, para inclusive reduzir risco de gravidez na adolescência, óbitos por gravidez na adolescência. Também temos não só o Ministério da Saúde, como o próprio Ministério da Educação, trazendo qualificação profissional para esses adolescentes. Se por acaso vocês tiverem que diferenciar um adolescente de um jovem, de acordo com as políticas públicas, o adolescente ele vai dos 10 aos 19 anos e 11 meses e 29 dias. Então, ele é adolescente até completar os 20. E a juventude, ela vai dos 15 aos 24. Então, a adolescência e a juventude, elas se entrelaçam no caminho. Então, os objetivos no cuidado integral à saúde de adolescentes e de jovens envolve, inclusive, reduzir morbimortalidade para esse grupo. Também tem como objetivo evitar, reduzir situações de violação dos direitos humanos desses jovens, desses adolescentes, prevenção das violências e também de promoção da atenção psicossocial de adolescentes e jovens. Hoje,
mais do que nunca, pós-pandemia, a atenção psicossocial, pensando em crianças, jovens e adolescentes, ela precisa ser intensificada, repensada, tá? E para fechar a linha da vida, nós também temos as políticas de atenção integral à saúde dos idosos, ok? Então, idosos são pessoas de 60 ou mais anos. Só que os idosos, eles são grupos vulneráveis, porque eles estão sob um grande risco, sob um grande risco de negligência, abandono familiar, abandono social, violência física, violência sexual, violência psicológica. E por que é tão importante focar nessa população idosa? Porque vai chegar um momento em que eles serão a maioria dentro da nossa pirâmide demográfica. Então, lá no curso completo, eu falo para vocês. Mais uma vez, pensando nas transições demográficas e epidemiológicas, hoje nós temos um aumento da expectativa de vida e uma redução da taxa de natalidade. Então, a gente fala que houve uma inversão da nossa pirâmide demográfica. A base, ela está mais estreita, porque eu tenho um menor número de crianças nascendo, né? E eu tenho aqui, na verdade, até vou fazer um triângulo invertido. E um topo muito largo, porque eu tenho muitas pessoas chegando aí à faixa etária de 60, 70, 80 anos. Então, a nossa população ela está envelhecendo. E aí, com isso, tem aumentado prevalência, mortalidade pelas doenças crônicas não transmissíveis. Então, falou em idosos, a gente volta na linha de cuidado do paciente com diabetes, com hipertensão. Então, dentro de atenção integral à saúde do idoso, a gente foca em alimentação saudável, em saúde bucal, em oferecer os medicamentos de alto custo que esses idosos precisam. Muitas vezes, esses idosos vão precisar ficar internados, alojados nas instituições de longa permanência, nos ILPIs, tá? Temos também a própria caderneta de saúde para acompanhar a saúde desse idoso. Pessoal, falando em instituição de longa permanência, esses são os lares para os idosos, que antigamente a gente chamava de asilo e hoje a gente não usa mais esse termo, tá? A minha avó materna, ela tem diabetes, mas essa diabetes, ela acabou tendo como consequência, como sequela, como agravamento, uma neuropatia diabética. Então, a minha avó, ela vive muito debilitada, ela vive acamada, tá? Então, ela é uma pessoa que está acamada e ela reside numa instituição de longa permanência para idosos aqui em Franca, uma ILPI, assim, maravilhosa, que a gente tem muito orgulho, muito respeito, onde eles cuidam muito da minha avó. Nós fazemos, eu e minha mãe, visitas semanais. Minha mãe quase que vai lá todos os dias, mas é muito importante a gente pensar em garantir uma atenção integral para esse idoso que está dentro de casa ou que ele está dentro de uma ILPI, tá? Porque muitas vezes se tinha a sensação de que o idoso na ILPI era um idoso abandonado. Existem os casos de abandono familiar e que ele fica na instituição sozinho? Existe. Mas existem muitos casos em que, na verdade, ele vai para uma ILPI para que ele não sofra o abandono domiciliar. Porque é aquele idoso que não consegue se cuidar sozinho e que a família também não consegue cuidar sozinho. Porque é um idoso que vai precisar de atenção 24 horas. Ele precisa de enfermeiro, de técnico de enfermagem 24 horas. Que é o caso da minha avó. Ela não consegue, na verdade, ir ao banheiro, ela não se alimenta sozinha, ela fica 100% do tempo com fralda, com sonda. Então, assim, é uma realidade que a gente também precisa olhar com muito carinho, com muito respeito, tá? Só queria fazer esse adendo aqui também. E o Ministério da Saúde,
ele também diz que nós estamos vivendo uma década de envelhecimento e espera-se um envelhecimento mais saudável da nossa população nos próximos 10 anos. Vamos ver, né? Com o aquecimento global, não sei se vai ser muito possível. Mas, enfim, temos como implantar essas linhas de cuidado para atenção integral à saúde da pessoa idosa nos municípios e sempre a partir também de orientações técnicas da Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde. Então, os idosos, eles vão ser atendidos na UBS, pela equipe de saúde da família, pela equipe de NASF/EMULTI, se for um idoso em situação de rua, pela equipe de consultório na rua. Só que além da atenção básica, ele também vai receber as visitas domiciliares, ele vai precisar passar, talvez em algum momento, pela urgência e emergência, pelas UPAs, pelo SAMU. Ele vai precisar também passar pelo atendimento especializado, tá? Se for um idoso com alguma deficiência, ele também precisa ser inserido dentro da rede de atenção às pessoas com deficiências. Dependendo da questão social, ele vai passar também por atendimento pelo CRAS, pelo CREAS, pelo CAPES. Ele pode estar vivendo numa ILPI, numa casa-lar e assim sucessivamente. Vem aqui, Vivi, do meu ladinho. Então, pessoal, eu também preciso instituir políticas públicas do pré-natal até o idoso. Prometo que a gente está acabando, eu sei que é muita coisa, a UFO pegou pesado com vocês, igual o Enari pegou pesado, mas já estou finalizando. A UFO também fala de atenção integral à saúde mental, tá? Então, nós também temos as linhas de cuidado, principalmente focadas em depressão no adulto, no transtorno de ansiedade no adulto, no transtorno por uso de álcool nos adultos, no transtorno do espectro autista nas crianças e assim sucessivamente. E aí, pessoal, o conceito de saúde mental, ele é um conceito extremamente complexo, porque a saúde mental ela vai depender de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Então, falar de saúde mental é muito difícil, principalmente no pós-pandemia. Mas nós temos uma política nacional de saúde mental no Ministério da Saúde, SUS, desde 2001. Nós temos uma rede já de atenção psicossocial, uma RAPS, muito bem estruturada desde 2011. Então, dentro dessa rede de atenção psicossocial, eu tenho toda uma linha de cuidado onde esse paciente vai passar por atendimento no CAPES, na atenção básica, na urgência e emergência, dependendo da situação, na residência terapêutica, na unidade de acolhimento, na internação hospitalar. Então, eu também preciso garantir um atendimento contínuo e integral dentro dessa rede. Dentro da RAPS, eu tenho os serviços de atenção básica e de atenção secundária. E alguns deles, inclusive, são porta de entrada do SUS. Ó, mais uma vez, conceito lá do Decreto 7.508. Então, a estratégia saúde da família, a atenção básica, a urgência e emergência, os CAPs na atenção secundária, são inclusive porta de entrada dentro do SUS. Então, estamos falando de um paciente que precisa de atendimento, ele não vai precisar de encaminhamento médico. Então, para ser atendido no Centro de Atenção Psicossocial, eu não preciso passar pelo médico da UBS para ele me encaminhar para o CAPES. Para ser atendido no CAPES, eu não preciso ser encaminhado pelo médico da urgência e emergência. Não. Saúde da família, urgência e emergência, CAPES, são sempre porta de entrada dentro do SUS. Meus alunos, curso completo, viram isso lá no Decreto 7.508. Pessoal, um ponto extremamente chave dentro da rede é o CAPES.
o Centro de Atenção Psicossocial. Então, uma unidade de serviço de saúde, então lembra muito uma UBS, mas ali essa unidade presta um serviço de saúde aberto, que não precisa de encaminhamento, com uma equipe multiprofissional, mas que vai atender pessoas com sofrimento, com transtorno mental, incluindo pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e drogas. Só que, como eu comentei com vocês, eu só tenho a inserção de um CAPES em municípios acima de 15 mil habitantes. Então, um município com mais de 15 mil habitantes, eu consigo inserir um CAPES 1, CAPES 2, CAPES 3, mais de 75 mil habitantes. Então, muitas vezes, um município pequeno precisa encaminhar o paciente para um município maior que tenha CAPES, tá? Além das modalidades CAPES 1, 2 e 3, nós também temos a modalidade do CAPES infantil, do CAPES álcool e drogas. Então, há uma certa especialização também ali dentro, tá? Penúltimo assunto. Ainda naquela mesma linha, a UFO de atenção à dengue. Bom, falamos de dengue no módulo 8 do curso completo. Expliquei que essa é a arbovirose mais prevalente nas Américas. Expliquei que nós temos 4 sorotipos de vírus da dengue. E eu mostro muito para vocês a importância da integração da vigilância em saúde, principalmente vigilância ambiental e vigilância epidemiológica, da atenção básica, da educação em saúde e muitas vezes da urgência e emergência. Galera, toda a faixa etária é susceptível à dengue. Só que pessoas mais velhas, pessoas com doenças crônicas como diabetes e hipertensão, vão ter um maior risco de evoluir para casos graves. Então, dentro da classificação da dengue, eu tenho a dengue clássica, mas eu também tenho as dengues, por exemplo, hemorrágica. Então, quando a gente olha para os manuais de diagnóstico, de manejo clínico, quando a gente olha para as diretrizes nacionais de controle das arboviroses, a gente vê a importância do serviço de saúde, seja ele atenção primária, urgência e emergência, atenção hospitalar, sabendo classificar esse paciente com essa arbovirose de acordo com os sinais e com os sintomas. Então, a gente tem grupos de classificação de risco pensando em dengue, tá? Então, nós vamos ter grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, dependendo justamente se eu tenho uma dengue clássica ou se eu tenho um sinal de alarme, se eu tenho um sinal de choque. Então, todo esse protocolo do atendimento clínico, seguir essa linha de cuidado, seguir esse fluxograma, essa diretriz assistencial, terapêutica é muito importante, porque nós estamos falando de uma doença que também tem uma elevada mortalidade, uma elevada letalidade aqui no Brasil. E para finalizar, vou falar um pouquinho de linha de cuidado das hepatites virais. Julho amarelo é o mês de combate às hepatites virais. Só que detalhe, quando nós falamos de hepatite viral, nós falamos de 5 tipos de hepatites diferentes. Nós temos a hepatite A, que tem vacina e que é transmitida via fecal, oral ou via sexual. Temos a hepatite B, que não tem cura, mas tem vacina para todas as idades, tem tratamento pelo SUS também. Temos a hepatite C, que também tem cura e tratamento pelo SUS. Temos a hepatite D, que tem vacina, que vai ser a mesma da hepatite B.
E temos a hepatite E, relacionada à transmissão fecal-oral ou consumo de carne suína mal cozida ou crua. Então, dependendo do tipo de hepatite, eu tenho uma forma de transmissão, uma forma de prevenção, uma forma de tratamento ou não. Então, por isso, eu tenho as linhas de cuidado no SUS, pensando nos 5 vírus diferentes de acometimento, principalmente de fígado, né? De hepatócito, mas o que vai fortalecer essas linhas de cuidado é justamente saneamento básico, qualidade da água, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental, a vacinação das pessoas a partir ali da idade, se eu não me engano, as crianças são vacinadas a partir dos 9 meses de idade, tá? Mas dependendo da hepatite, eu tenho a vacina. E aqui eu também vou precisar de uma atenção primária, das especialidades, sabendo fazer todo o fluxograma desse paciente dentro da rede. Lembrando que hepatite também é de notificação compulsória semanal, tá? Então, hanseníase, tuberculose, dengue, falamos de várias doenças que são de notificação compulsória. Hoje, queria também dizer que as hepatites virais também são. Galera, sei que foi pesado, sei que foram 2 vídeos longos, pesados, mas eu tentei resumir, trazer os pontos chaves das linhas de cuidado dessas outras políticas públicas de saúde do SUS para prepará-los para a prova da UFO. Espero que tenham gostado, desculpa, tô até já com a minha fala meio mole. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem ali nos comentários que eu estarei à disposição. Bons estudos e até mais!